A fonte que a gente vai analisar hoje, olha, ela tem um sabor todo especial. Tem mesmo. É uma palestra da saudosa psicanalista brasileira Suade Haddad. E o tema é uma das figuras, assim, mais sísmicas da psicanálise, Melanie Klein. Sem dúvida. E o que eu acho fascinante é como a própria Haddad se apresenta. Ela fala que se tornou psicóloga na marra, porque o curso nem existia quando ela se formou, lá em 1954. Exato. Isso já dá o tom, né? Completamente. Mostra que é alguém que viveu a teoria na prática. A nossa missão aqui, então, é mergulhar no pensamento de Klein, mas pelo olhar, sabe, afiado e experiente da Haddad. E esse ponto de partida é crucial, porque, olha, não estamos falando de um resumo acadêmico, de um verbete. É uma transmissão de conhecimento quase artesanal. Uhum. Ano era uma questão que definia grupos de estudo, amizades, no meio psicanalítico brasileiro. Imagina a intensidade disso. Então, o que ela faz é destrinchar não só as teorias, mas a vida, as batalhas e, o que é mais importante, a relevância clínica de Klein, Certo. nos levando desde as primeiras observações com crianças até as emoções mais turbulentas que formam a gente. Então vamos começar por aí, pela pessoa. Quem foi Melanie Klein? Boa. A Haddad nos conta que ela nasceu em Viena em 1882, a mesma cidade do Freud, o que é curioso. Pois é, mas tem uma ironia aí. Eles nunca se conheceram lá em Viena. Ela era uma jovem com aspirações intelectuais que acabaram interrompidas por um casamento, 3 filhos. E foram justamente os filhos, segundo Haddad, que a empurraram para a vocação dela, né? Exato. Ela começa a observar os próprios filhos, as brincadeiras, os medos. E quando ela finalmente inicia a própria análise, em Budapeste com o Sándor Ferenczi, Que era um dos grandes discípulos de Freud. um dos mais brilhantes. Foi ele que incentivou a transformar essa observação em trabalho clínico. E aqui, a Haddad aponta algo que muitos biógrafos suspeitam. Que é? Que os primeiros casos que a Klein apresentou anonimamente eram muito provavelmente análises dos seus próprios filhos. Nossa, isso por si só já é bem controverso. Mas mostra como a teoria dela nasceu de um lugar muito íntimo, quase visceral, sabe? De forma alguma era uma teoria de gabinete. Nasceu da observação direta do chão da sala de brincar. Uhum. E essa coragem de olhar para o que estava bem na frente dela marcou todo o percurso. Ela vai para Berlim, mas as ideias não são bem recebidas. Eram radicais demais. E aí entra o Ernest Jones. Exatamente. O psicanalista britânico, biógrafo oficial de Freud, que a convida para Londres. Ele viu algo nela. E foi em Londres que ela fincou raízes, onde a teoria dela floresceu até a morte, em 1960. E a Haddad menciona que a notícia da morte dela teve um impacto enorme aqui no Brasil, né? Um impacto imenso nos círculos psicanalíticos da época. E essa mudança para Londres parece ser o ponto de virada. Ela não chegou para se encaixar, ela chegou para chacoalhar tudo. Ah, com certeza. O que nos leva ao que a Haddad chama de as grandes controvérsias. A Klein se via como uma seguidora leal de Freud, mas as ideias dela, nossa, provocaram um racha monumental. Um verdadeiro terremoto. De 1941 a 45, em plena Segunda Guerra, a Sociedade Britânica de Psicanálise quase se partiu ao meio. Sério? Reuniões semanais acaloradas para debater as ideias dela. A Haddad conta que a questão chegou a ser: a gente expulsa ela? As contribuições eram vistas por muitos como heresia. Mas qual era o centro da briga? O que ela dizia que era tão explosivo assim? O campo de batalha, e a Haddad explica isso com muita clareza, era a mente infantil. Certo. De um lado do ringue, a Anna Freud, filha do Sigmund Freud, uma figura de peso imenso, ela dizia que não dava para analisar crianças pequenas como se fossem adultos. Por quê? Para ela, uma criança não faria transferência, aquele processo de projetar figuras do passado no analista, porque a ligação com os pais reais ainda era muito forte. A abordagem dela era mais pedagógica. Faz sentido, parece uma abordagem mais cautelosa. E a Klein? Dizia exatamente o oposto. E com uma convicção impressionante. Ela afirmava: crianças pequenas fazem transferência sim.
Mas como? O ponto é que o que elas transferem não são os pais de carne e osso, são os pais da realidade interna delas, os objetos internos fantasiados. E a comunicação? Não é a fala adulta. A linguagem delas é o brincar. Para Klein, um menino que bate um carrinho no outro não está só brincando. Ele está encenando um drama interno, sabe? Entendi. A sala de análise vira um teatro vivo do inconsciente. Precisamente. E as implicações disso que a Haddad enfatiza foram revolucionárias. Ao criar uma técnica para escutar o que as crianças diziam sem palavras, a Klein abriu uma porta para os estratos mais profundos e arcaicos da mente. Isso não serviu só para a infância? De jeito nenhum. De repente, os psicanalistas tinham ferramentas para entender pacientes adultos muito regredidos, como os psicóticos, que até então eram vistos como inanalisáveis. O foco começou a se deslocar da teoria das fases de Freud. Oral, anal. Isso, para a teoria das relações de objeto. Ou seja, o que importa não é só a fase, mas como a gente se relaciona com as figuras que habitam nossa mente desde o comecinho. Ok, então essa briga com a Anna Freud não era só técnica, era uma visão de mundo interno completamente diferente. Exato. Como a Klein descrevia esse mundo para justificar a técnica dela? Qual era o cenário onde esse drama todo acontecia? Essa é a pergunta-chave. Para entender Klein, a gente tem que entrar nesse cenário. E o primeiro pilar que a Haddad detalha é a fantasia inconsciente. Que é diferente do conceito do Freud. Muito diferente. Para Freud, a fantasia era muitas vezes uma realização de desejo. Para Klein, é mais fundamental. É a própria linguagem da mente primitiva. A expressão mental dos instintos. Desde que a gente nasce, a gente vivencia o mundo, a fome, o prazer, a dor, através de fantasias. Então não é um devaneio, é a matéria-prima da nossa experiência. Exato. E essa matéria-prima constrói o segundo pilar, o mundo interno. Freud nos deu o mapa da mente, id, ego, superego. A Klein pega esse mapa e transforma numa paisagem tridimensional, cheia de vida. Como assim? Ela diz que desde o início a gente está introjetando, colocando para dentro, pedaços do mundo externo. O primeiro objeto é o seio da mãe. Mas não só o seio real. É um seio bom, fonte de vida, e um seio mau, que frustra. Ah, entendi. Nosso mundo interno, então, é povoado por uma multidão desses objetos. É uma realidade psíquica que, para a criança, é tão ou mais real que o mundo lá fora. A Haddad até cita um autor que descreve esse mundo como louco e terrorífico. Que imagem forte. É como dizer que todos nós temos um filme de terror acontecendo dentro da cabeça desde que nascemos. É uma boa analogia. E quem dirige esse filme? Bom, o diretor é bem tirânico. E esse é o terceiro pilar, o superego precoce. Na teoria clássica, o superego era o herdeiro do complexo de Édipo, algo que se formava lá pelos 5, 6 anos. Certo, a partir das regras dos pais. Isso. Mas a Klein, observando bebês, viu algo muito diferente. Ela viu um superego agindo desde os primeiros meses de vida. Uma força interna muito mais sádica e cruel. Mais cruel que o dos pais. Muito mais. Não era a voz da mamãe dizendo, não faça isso. Era uma voz interna aterrorizante, que nascia das próprias pulsões agressivas do bebê, que ele projetava e depois reintrojetava. Uau! Então temos esse mundo interno caótico e um diretor cruel. Como é que o ego, o nosso eu, que está nascendo, sobrevive a isso? Quais são as estratégias? Ele sobrevive usando defesas muito primitivas. E a Haddad explica várias, mas a mais famosa talvez seja a identificação projetiva. O nome é técnico. É técnico, mas a ideia é algo que a gente vivencia. É um mecanismo, em parte inconsciente, onde a gente pega um sentimento nosso, que é insuportável, tipo uma raiva intensa, e na fantasia a gente coloca ele dentro de outra pessoa. A gente expulsa o sentimento ruim para dentro de alguém. E aí? Aí acontecem duas coisas. Primeiro, a gente se sente aliviado. Segundo, a outra pessoa passa a ser percebida como a dona daquele sentimento. Ela se torna genuinamente ameaçadora para nós, porque ela agora contém algo ruim que na verdade é nosso.
tipo quando a gente acha que fulano é muito crítico, mas na verdade é a nossa autocrítica que estamos projetando? Perfeito, é exatamente isso. E o mais intrigante é que muitas vezes a gente se comporta de um jeito que provoca na outra pessoa o sentimento que a gente projetou. A fantasia molda a realidade. Espere. Se a identificação projetiva faz a gente ver no outro algo que é nosso, isso quer dizer que muitas das nossas brigas são, na verdade, discussões com nós mesmos, com o outro servindo só de tela. Em grande medida, sim. Especialmente nos conflitos mais irracionais e repetitivos. E a partir desses mecanismos, a Haddad nos apresenta as duas grandes configurações da mente, as posições. E ela frisa que não são estágios, né? Exato. Não são degraus de uma escada que a gente sobe e pronto. São estados mentais, modos de funcionamento entre os quais a gente oscila a vida toda. E quais são esses dois modos? O primeiro e mais primitivo é a posição esquizoparanoide. O nome assusta, mas a lógica é simples. Esquizo, de cisão, de dividir. Isso. Nesse modo, o ego, para se proteger, racha tudo ao meio. O mundo é preto e branco. As pessoas são ou totalmente boas, idealizadas, ou totalmente más, persecutórias. A mãe que alimenta é um anjo. A mãe que demora 1 minuto é uma bruxa. E a angústia dominante é a paranoia. Exato. O medo de ser atacado por esses objetos maus. O perigo está sempre do lado de fora. É impressionante como a gente reconhece isso no dia a dia. Num dia ruim, um comentário neutro vira uma conspiração. Ou na política, quando um lado só vê o outro como mal encarnado. Perfeitamente. É um modo que busca a simplicidade para lidar com uma ansiedade que é avassaladora. Mas, se tudo correr bem, o desenvolvimento leva a um salto de maturidade, que é a posição depressiva. E aqui, depressiva não é a doença. De jeito nenhum. Tem a ver com a dor do crescimento. Que dor é essa? O que muda? Ocorre a maior conquista da vida psíquica. O ego fica mais forte e a cisão diminui. A pessoa começa a perceber que o objeto bom e o mal não são duas pessoas diferentes. São aspectos da mesma pessoa. Exatamente. A mãe que gratifica é a mesma que frustra. O parceiro que a gente ama é o mesmo que nos decepciona. E essa percepção traz uma dor imensa. A dor da culpa. Culpa. Sim. A pessoa se dá conta de que atacou e odiou, nas suas fantasias, a mesma figura que ela ama e da qual depende. E o que nasce dessa culpa? Nasce o desejo de reparar, a vontade de cuidar, de consertar os estragos reais ou imaginários. Para Klein, essa é a origem da criatividade, da preocupação com o outro, do amor maduro. Então, a posição depressiva não é sobre estar triste. Não. É sobre o nascimento da responsabilidade emocional. Entendi. É quando a gente percebe que nosso amor e nosso ódio têm consequências. No final da palestra, a Haddad dedica um tempo especial a um dos últimos trabalhos de Klein, o livro Inveja e Gratidão. Ela diz que isso foi outra bomba. Por quê? Porque até então, quando se falava de inveja na psicanálise, o papo era quase sempre sobre a inveja do pênis. A do Freud. Exato. Era visto como algo específico do desenvolvimento feminino. A Klein pega a inveja e a coloca no centro da experiência humana, para todos, desde o primeiro momento de vida. Para ela, a inveja é uma das manifestações mais puras da pulsão de morte. E a Haddad oferece uma definição clara do que é essa inveja kleiniana, porque a gente usa essa palavra para tanta coisa. Sim, e a distinção que ela traz é fundamental. A inveja não é ciúme. Que é o medo de perder o amor para um terceiro. Isso. E não é cobiça, que é só querer ter o que o outro tem. A inveja, na visão de Klein, é o sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta de algo bom. E o impulso primário não é ter aquilo para si, mas estragar, sujar, destruir o que o outro tem para não ter que sentir a dor da comparação. É um ataque à própria fonte da bondade. É o se eu não posso ter, ninguém pode. Muito destrutivo. Qual seria o antídoto para um veneno tão potente? O antídoto, e o outro polo do livro, é a gratidão. Para Klein, a gratidão é a capacidade de receber algo bom e reconhecer a bondade da fonte, sem que a inveja estrague tudo. É a gratidão pelas primeiras experiências de cuidado que constrói a nossa capacidade de confiar no mundo
e em nós mesmos. A Haddad dá algum exemplo clínico disso? Ela dá um exemplo muito bonito de um paciente adolescente que passou anos da análise pintando o pai como um tirano mesquinho. Era um discurso de puro ódio. Certo. Com o avançar da análise, ele começa a perceber os próprios medos do pai, a preocupação por trás das regras. Aos poucos, a raiva vai dando lugar a um sentimento novo, a gratidão. Ele percebe que aqueles limites que ele via como ataques era uma forma desajeitada de cuidado. Que virada. E a aplicação clínica disso é imediata, e Haddad faz esse alerta. A inveja é uma das maiores forças de resistência ao tratamento. O paciente pode sentir uma inveja profunda do analista que sabe das coisas. E aí ele ataca o processo. Ataca, desqualifica as interpretações, falta sessões, esquece de pagar. É um ataque invejoso à ajuda que ele mesmo buscou. Ajudar o paciente a reconhecer essa inveja e a desenvolver a gratidão é um dos trabalhos mais difíceis e essenciais da análise. Então, depois de percorrer todo esse caminho, o que fica dessa visão da Melanie Klein, filtrada pela experiência da sua Haddad? Fica a imagem de um explorador incrivelmente corajosa dos territórios mais primitivos da mente. A Klein não teve medo de olhar para o ódio, para a inveja, para a loucura que habita em todos nós desde o berço. Ela nos deu uma linguagem para falar sobre o nosso drama interno, sobre essa batalha constante entre forças que querem destruir e forças que querem construir, reparar, amar. A maturidade não é a ausência de conflito, mas a capacidade de tolerá-lo. Exatamente. E para a gente encerrar, qual pensamento fica para reflexão? A Haddad deixa uma ideia fundamental de Klein no ar. Uma mente sozinha não existe. A mente precisa de outras mentes para se desenvolver. Toda a teoria dela é, em essência, sobre relações. Com as pessoas dentro e fora de nós. Perfeito. E isso nos leva a uma questão muito atual. Num mundo de interações cada vez mais mediadas por telas, onde a inveja é estimulada por algoritmos e as relações podem ser tão superficiais. Sim. Como é que a gente está nutrindo ou talvez envenenando os objetos que habitam o nosso mundo interno hoje?